Hoje estarei com vocês aqui no CRAS. Eu sou a Isis, instrutora de artesanato da prefeitura, e vou ensinar algumas pecinhas para vocês. Hoje a gente vai estar fazendo uma peça muito legal, que a gente é um penduricalho de bolsa. Pode ser um chaveiro, né? A gente pode estar usando ele pendurado na bolsa, no carro ou aonde você quiser, né? Uma chave, ela pode ser utilizada somente com a fitinha assim, ou você também pode estar colocando essas coisinhas de chaveiro, né? Então no caso aqui eu já tenho uma peça pronta, tá? E aqui eu vou te explicar, ó, ela pode estar passando, né? E fazendo uma pecinha assim, tá? Então vamos começar? O que acontece? Hoje a gente vai trabalhar com o feltro, né? Essa peça, ela pode ser feita, né? Eu escolhi um coração, que é uma peça bem fácil de fazer, né? Eu não gosto de peças difíceis e é uma coisa que dá para você fazer várias peças, até para você ganhar um dinheirinho, né? Lembrancinha, isso aqui pode virar uma lembrancinha de aniversário, coisa para o Dia das Mães, ou então eu quero dar para um monte de gente no final do ano, eu faço um de cada modelo. A gente pode tanto estar usando o feltro quanto o tecido. No caso do tecido, o ruim do tecido é que assim, ele irá, se você não costurar, não virar pontinha, ele vai desfiar, né? Então, o feltro é muito mais fácil de trabalhar. O que a gente vai estar fazendo aqui? Primeira coisa, eu peguei um feltro liso, né? Risquei o coração, tá? O que a gente pode estar fazendo? Eu utilizo, né? Várias coisas no meu dia a dia. Isso aqui foi uma lembrancinha de aniversário que eu ganhei. Aí eu falei assim, nossa, isso aqui vira um molde. Ou então você mesmo pode riscar. Você pega aqui um papel, né? Se você riscar um coração é muito simples. Você dobra ele no meio. Eu peguei esse papel que já está dobrado aqui do saio e venho aqui e faço uma coisa assim, tá? Então o coração é muito simples, tá? Aí eu venho e corto o coração, ele já vai virar o seu molde, tá? Não precisa muita coisa, ó. Você faz de um lado, a hora que você abrir, ele virou um coração, certo? Então é muito simples né, esse modelo. Eu fiz isso aqui e fiz um coração um pouquinho menor para colocar aqui no meio, tá? Então assim, aqui eu tenho as fases, eu vou ensinar para vocês como fazer o pesponto, tá? E aqui no início, né? Primeira coisa na peça, nós vamos riscar, vamos cortar. E eu gosto de cortar um monte de peça, que é muito mais fácil do que você fazer uma peça, depois você vai e corta. Eu risco um monte. No caso do azul, que é o tecido, na verdade, você tem que cortar ele em duas vezes, tá? O coração tem que ser 2 vezes. E esse aqui eu cortei uma vez só, tá? Então tudo cortado, o que eu faço também? Eu corto 70 centímetros dessas fitinhas, tá? Então eu vou medir 70 centímetros, tá? Eu meço aqui a fitinha. Eu usei as 2 cores. Aí você pode utilizar o que você tem, entendeu? Que cor que você tem. Tipo assim, eu pego aqui, vou cortar uma vez. Eu geralmente quando eu faço assim, eu pego, corto, né? Um monte, vou fazendo assim, que é mais rápido do que você fazer cada vez uma só. Venho aqui, né? Pego no caso o azul, eu peguei 2 cores que para ficar mais bonitinho, né? Venho aqui, meço mais ou menos assim, ó, uma quantidade do tamanho do coração. Porque eu já dou um nozinho aqui, ó,
e já coloco pro lado de dentro, porque é mais fácil eu ter uma noção de tamanho onde eu vou costurar, tá? Eu venho aqui e dou um nozinho, tá? Porque assim, o tamanho que eu tenho que deixar aqui é mais ou menos o tamanho do coração, para ele passar por dentro e você não utilizar esses coisinhas de... Aí você vem, mede de novo e dá o seu outro nozinho, tá? Aqui do lado, tá? Então você já fica com... O que eu faço? Eu chego aqui, venho, passo ele no meio, tá? E eu vou ter uma noção de onde eu vou começar a fazer a peça, tá? Aí no caso aqui, agulha, eu gosto de usar a agulha número 2, por quê? Porque essa agulha, ela é um tamanho grande e é fácil de passar a linha por ela, tá? Se for aquelas agulhas muito pequenininhas, é difícil. Então eu vou pegar, eu uso para feltro, eu gosto de usar muito a linha Crea, porque ela não é muito fininha, né? E ela dá um acabamento bonitinho na peça, tá? Então assim, a Anne já é muito grossa, então assim, para quem mexe com feltro, sempre tem que ter bastante linha. Então essas linhas muito fininhas que é de costura não é legal. Então o que eu vou fazer aqui primeiro? E aqui eu tenho, ó, mostrando para vocês, eu vou fazer primeiro o coração de dentro. Por quê? Porque quando ele tá cheio, ele é difícil de você costurar. Então assim, para você colocar o coração, o ideal é você pode fazer ele até por fora, tá? Fazer e depois colar, entendeu? Não precisa, ou então fica mais bonitinho se você fizer o acabamento realmente no feltro, né? Então você vai fazer aqui, é mais fácil você fazer quando ele estiver solto do que quando ele tá cheio, tá? Por quê? Aí você fala assim, mas não posso deixar isso aí sem fazer o acabamento em volta. Pode, ele não vai desfiar, ele não vai fazer nada. Só que fica mais bonitinho, né? Quando você faz o acabamento aqui, né? No entorno do que esse. Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar a agulha, dar o nozinho na ponta e vamos iniciar a peça. Então, assim, primeira coisa, eu já tô com ele todo montado assim, tá? Aí eu vou vir daqui, ó. Vou sempre deixar o nozinho pro lado de dentro, tá? Vou botar o nozinho pro lado de dentro. Vou segurar aqui, tá? Onde tá. Vou dar tipo um ponto. Eu vou pro lado de trás, né? Aí o primeiro ponto é o ponto um pouco mais dificilzinho, para você ter que começar a peça, tá? Aí você vai passar aqui no meio, tá? E vai dar um nozinho. Então essa aqui é a primeira. Uma dica que eu dou: não põe muita linha na agulha. Por quê? Não faça linha de preguiçoso, né? Que o que acontece? Ela acaba dá mais difícil de você trabalhar e dá nó. Então eu faço assim, tem vários modos de fazer um caseado, né? Eu faço assim, eu coloco a linha pra cá, seguro com o dedo e dou o ponto, tá? Aí eu puxo, dou uma segurada na linha, porque a minha linha ainda tá grande, tá? E aí você vai ver o ponto aqui, ó. O que você vai procurar na próxima vez? Você vai vir, novamente, eu vou dar laçada pra cá e vou procurar usar o mesmo tamanho de ponto, tá vendo? Então eu vou mais ou menos isso, tá? E vou dando ponto. Tem gente que dá o ponto primeiro e dá a laçada depois, assim, tá? Vai dar a mesma coisa. Aí vai ser o jeito de você pegar a peça, tá? Você vai pegar a peça e vai, né, fazer
Tá vendo? Mas aí você vai ter que procurar o mesmo tamanho que você deu aqui, aqui e aqui. Tá vendo? A peça, aí o acabamento vai ficar mais bonitinho. Você não pode dar um pontão aqui na frente que vai ficar feio. Então assim, não precisa fazer um ponto também muito pequenininho, porque o ponto pequenininho, ele não rende, né? Além de gastar mais linha. Então, fiz a parte do meio, tá? Fiz a parte do meio, fiz o entorno, né? Aí cheguei aqui, ó. Cheguei aqui, fiz todinha. O que eu vou fazer agora? Eu deixo mais ou menos uns 3, 4 centímetros e eu vou encher a peça. Aí eu pego um pouquinho de enchimento, né? E aí eu vou colocar o enchimento aqui dentro, tá? Com a ajuda de uma tesoura ou algum outro. Vamos encher. Não precisa muito. Não é legal você fazer uma coisa muito murchinha, mas também não precisa encher muito de ficar um negócio duro, tá? Então a linha ainda tá aqui. Opa. A linha tá aqui. Aí eu venho e continuo e vou até o final. Epa, tá vendo? Deu um nozinho. Já que eu vou tirar esse nó. Então eu termino de fazer até a final aqui, tá? E a nossa peça tá pronta. Então assim, não tem dificuldade, né? O feltro é uma coisa bem legal de fazer. Uma dica que eu dou: tenha várias tesouras. O feltro e o papel, ele acaba com o corte da tesoura. Então, e tenha porque senão depois você não consegue cortar o tecido. Eu tenho minha tesoura de tecido e a outra de cortar feltro. Então assim, fica lindo. Aí você pode mudar a cor, né? A cor que você tiver dentro de casa. Eu tenho um resto de tecido, tem uma blusa velha, uma coisa assim que você não usa mais, pega lá, de repente. Só que se você for usar o tecido, você vai ter um probleminha dele estar desfiando, né? O feltro não tem esse problema. O feltro é uma peça, um tecido com preço bem razoável e com qualquer 20 centímetros que você compra de várias cores, dá para você fazer um monte de coisa. Outro dia a gente vem com mais dicas. Muito obrigada.